Olá, meus queridos irmãos, um bom dia a todos, que o Senhor abençoe as vossas vidas. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal para mais um vídeo e hoje eu queria falar para vocês das Escrituras, puramente, tá bom? Eu quero tirar do coração de vocês, não que eu tenha esse poder, né, de fazer isso, mas ao menos ajudar vocês a compreender o tempo que a gente está vivendo, tá bom? Porque as Escrituras vai deixar bem claro para nós o que é que está acontecendo no mundo. Vamos lá, Daniel capítulo 8, versículo 23. Você sabe, essa visão é a visão do carneiro e do bode, né? O carneiro com 2 chifres está representado aí, este animal representa a Média e a Pérsia, tá? O Império Medo-Persa, e os 2 chifres são dois grandes reis. Na verdade, representam dois grandes reinos, né? Porque é o reino Medo e também o reino Persa. Então, a visão que Daniel teve foi justamente na província de Elam. Elam é uma região onde hoje é o Irã, o atual Irã. Então é muito importante entender a profecia, onde foi a profecia e o que ela representa. E vocês entenderem que uma profecia que está na Bíblia, ela não diz somente aquele tempo, não só um acontecimento. As profecias bíblicas, elas têm códigos, tá? A letra hebraica, ela possui códigos que tem profecias para o tempo que está acontecendo, para outros tempos da história e também para o futuro. Ela não é temporal, ela é atemporal. Então vamos lá, né? E depois disso ele vê um bode, tá? Olha só. No versículo 5, enquanto eu fiquei refletindo sobre isso, de repente um bode com um longo chifre entre os olhos veio do ocidente, do oeste, percorrendo toda a face da terra, mas sem tocar no chão. É um bode alado. Destruiu a Média Pérsia, nós vimos aí ascender então o, o Império Grego, né? Depois Roma vem, engole tudo, mas a cultura helênica, o modelo helênico, tá bom? Continua até os dias de hoje. Nós estamos ainda no Império Greco-Romano, no Império Grego. Mas as escrituras vão falar que este chifre, Alexandre o Grande, morre, né? Ele não deixa descendentes e o seu reino é passado para 4 de seus generais, Cassandro, Lisímaco e os 2 maiores, e quais as escrituras vão tratar com mais ênfase, o general do sul, Ptolomeu, e o do norte, né? Que é os Seleucidas, Seleuco, tá bom? 2 linhagens, mas as duas, tá? As duas têm um intento. Eles lutam um com o outro, há divergência entre eles, porém culturalmente são helenistas, né? A filosofia grega, a religião grega está forte neles e eles têm o intento, né, de dominação mundial e de dominar Jerusalém e acabar com a religião judaica. Eles querem acabar com o culto a Deus. Tá? Esse é o propósito deles. Então, esse intento é antigo, tá? Desde o princípio, quando lá em Adão, né, quando ele peca, a intenção do mal é que ele chegasse diante do Eterno em pecado e morresse, e não que ele se escondesse. Foi quando Abel apresentou uma oferta ao Senhor agradável, e então o filho do mal o mata. Então nós temos essa intenção desde o princípio. Nós temos Seleuco, né? Seleuco, aquele que vai dizer a história que ele descende de Apolo, né? Ele é filho do deus Apolo. E nós temos Ptolomeu, que é o governante do Egito, do sul. Ptolomeu, um dos grandes generais de Alexandre o Grande, estudou junto com Alexandre e ele foi pupilo também de Aristóteles, do filósofo Aristóteles. E este aí também, ele é descendente de Zeus, né, junto com o próprio Alexandre, porém ele é filho de Hércules. Olha só. Tá? Então vai entendendo a história. Mas a Bíblia diz que esses 4 reinos vão tomar os rumos que deve tomar.
além dessas regiões aí, o norte e o sul. O norte de Seleuco seria a Síria, né? A Síria, partes ali da região do Iraque, Líbano, e enquanto o sul de Ptolomeu seria o Egito e algumas partes ali no norte da África. E aí está dominado. Já Cassandro e Lisímaco dominam partes da Europa e outras partes da Europa, né, da Ásia, desculpe. E assim foi dividido o mundo. Mas note, são quatro chifres que após a morte de Alexandre o Grande, esses 4 chifres vêm de uma mesma nação, eles vêm de um mesmo povo. Tá? O mundo é dominado pela mesma família, pela linhagem e pela cultura helênica. Deste mesmo reino surgem 4 chifres. Não é algo novo. E aí vamos lá. Está escrito que desses 4 chifres vai brotar um pequeno. Nascerá um pequeno. Vamos lá, versículo 20. A explicação do mensageiro para Daniel. Sendo assim, os 2 longos chifres que vistes crescerem na fronte do carneiro representam os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo significa o rei da Grécia, e o grande chifre que lhe nasceu entre os olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que se levantaram no lugar do que foi quebrado referem-se aos 4 reinos que brotarão da mesma nação. Surgirão 4 reinos, porém de dentro da mesma nação. Essa nação dará luz a 4 reinos, mas não com o mesmo poder dele. De fato, ninguém governou desse reino, ninguém governou o mundo como Alexandre o Grande. Não existiu um imperador como ele. Então, no final do império deles, versículo 23, aqui nós vamos entrar no tempo em que nós estamos vivendo. Está escrito então, no final do império deles, quando o império dos 4 generais chegar ao fim, tá bom? Ao final do império deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao seu extremo, um rei de semblante violento e cruel, mestre em astúcias e capaz de discernir enigmas e mistérios, se levantará. Ele se tornará muito poderoso, todavia sua majestade não virá de si mesmo. Destruirá terrivelmente sem a menor piedade e terá êxito em todas as suas pelejas. Derrotará homens poderosos e exterminará o povo santo. Então, tá bom? Para você que está aí se preparando, né? Aquela coisa toda, está escrito, vai ter um período no final em que o anti-messias, o anticristo, ele vai fazer guerra aos homens poderosos e destruirá muitos. E ele vai exterminar o povo santo. Ou seja, os santos não terão força contra ele. Verso 25, obstinado pelo sucesso, ele enganará a muitos, e de todas as formas. Com extrema arrogância se sentirá o maior de todos os homens. Destruirá uma multidão de pessoas que nele confiaram para viver em paz, e ousará se insurgir até contra o príncipe dos príncipes. Contudo, ele será derrotado, mas sem a intervenção de mão humana. Ninguém vai ajudar Yeshua, ninguém vai ajudar a Jesus a vencer essa batalha. A humanidade não conseguirá derrotá-lo. Essa última batalha será vencida pelo Senhor. Somente o Senhor é quem pode nos dar a vitória. Ninguém poderá contra este império. Mas eu quero que vocês entendam um período da história onde isso aconteceu. Essa profecia fala de Antíoco IV Epifânio, que é o rei do norte, da Síria. Antíoco foi aquele que de 1900, nada a ver. Foi de 168 antes de Cristo até 175 antes de Cristo que ele governou, e a intenção dele era, né, destruir a religião judaica. Mas quem era Antíoco IV Epifânio? Tá bom? Vamos lá, o próprio livro de Daniel tem outra profecia que vai tratar disso, que é o capítulo 11. O capítulo 11 vai tratar o futuro dos reis do sul e do norte.
Ali eu mostrei para vocês, né, a divisão do Império Grego, quando Alexandre morre e ele é herdado, o Império é herdado por 4 generais, mas a Bíblia dá ênfase para os reis do sul e do norte, tá bom? E aí ele vai falar com detalhes da história, Daniel. Sendo que no primeiro ano de Dario, rei dos Medos, levantei-me para encorajá-lo e cooperar com ele. Agora, pois, passarei a declarar-te claramente toda a verdade. Eis que ainda se levantarão outros 3 reis na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos os anteriores, depois de conquistar o poder mediante suas posses e riquezas, e instigará todos contra o reino da Grécia. Mas ele não vai vencer, tá? Aí a Grécia vence. Verso 3, então aparecerá um rei guerreiro, que governará com grande poder e realizará todas as suas próprias vontades. Entretanto, um pouco mais tarde, no auge do seu poder, eis que seu reino será desfeito e será dividido para os 4 cantos do céu, mas nada será entregue aos seus descendentes. Ou seja, não é os filhos dele que vão herdar, mas será pessoas da mesma linhagem, do mesmo país, da mesma nacionalidade, da mesma cultura, são helenistas da religião grega, porém não são filhos dele de sangue. E o império não será poderoso como antes. É dividido, porquanto será um reino desarraigado e repartido entre outros, obviamente. E aí vai tratar das batalhas do rei do sul e do norte. Vamos lá, do versículo 5. O rei do sul será forte. E aí depois de alguns anos, né, versículo 6, e vai tratar de uma batalha entre o rei do sul e do norte. No começo, tá? Ele vai tratar de uma linhagem do rei do sul muito interessante, que ele faz batalha e no começo o sul vence o norte. E depois de alguns anos ele faz, né, versículo 6, eles vão fazer um acordo de paz. E neste período, tá bom? O Egito dará sua filha, tá? Um de seus líderes dará sua filha em casamento para o rei do norte. Esta mulher é a Berenice. Porém, ela não vai sustentar, ela se casa com o rei do norte, porém, ela será envenenada por uma mulher que também era mulher do rei e era rival dela, e ela é morta, envenenada, e também todos os que estavam com ela, a comitiva, também é destruído. E ela não consegue dar sequência ao plano. Porém, versículo 7, contudo alguém da linhagem dela se levantará em seu lugar e comandará o exército. Esse é o... seria, tá? O Ptolomeu III, né? Dos Ptolomeu III é o Evergeta, né? O general Evergeta. Este vai vingar a morte de Berenice, ele entra, ele consegue fazer uma incursão, invade o reino do norte e vence ele. Ele vai roubar os ídolos, as divindades. Isso é muito representativo. Vocês não fazem ideia do que é você invadir uma nação e levar cativo os ídolos e as posses religiosas de um povo. Era uma clara mensagem do rei do sul, né? Quando ele se vinga pela morte de Berenice, sua irmã, ele invade o norte e leva os ídolos, as imagens de fundição do Egito, para o Egito. Ele está dizendo: os meus deuses são mais fortes do que os seus deuses. E ainda que fossem os mesmos, ele está querendo dizer, opa, desculpa, ele está querendo dizer para todos: os meus deuses ou os deuses estão comigo e não com vocês. E o que vocês creem está abaixo do que eu creio. O Deus que vocês servem é mais fraco do que o meu Deus. Isso aqui é uma batalha espiritual. Todos os povos da antiguidade entendiam isso, menos o período em que nós estamos vivendo. As pessoas estão dormindo. Mas olha o que está acontecendo aqui neste período da história. É muito importante. Verso 9 continua: então o rei do norte atacará as fortalezas do rei do sul, mas se verá obrigado a voltar para sua própria terra. Mas seus filhos intervirão e conseguirão juntar um grande exército, o qual avançará com poder e violência, arrasando tudo por onde passar, e depois disso, retornando, levará os combates até a fortaleza do rei do sul. Aqui trata-se de um período de batalha, onde ele conquista terras, se fortalece para depois fazer uma incursão contra o sul. Porém, versículo 11 mostra que mais uma batalha acontecerá, porém o norte vai perder novamente para o sul. Os sírios perderão, os seleucidas perderão para os ptolomaicos
do Egito. Diante disso, o rei do sul marchará enfurecido a fim de vingar-se do rei do norte, que lhe resistirá com um grande exército, mas apesar disso, será derrotado. Quando o exército do norte for aniquilado, o rei do sul se encherá de orgulho e soberba e matará milhares, mas toda sua vitória durará por um tempo muito curto, porquanto o rei do norte conseguirá reunir outro exército ainda maior que o primeiro, e depois de alguns anos ele atacará novamente com um exército mais numeroso e melhor equipado. Naqueles dias muitos se revoltarão contra o rei do sul. Aqui trata-se de uma rebelião no Egito. O Egito representa hoje o nosso mundo e, em especial, o Ocidente. Tá? Hoje o mundo tem reis, irmãos, mas as nações mais poderosas, né? Hoje, note-se que hoje só existe um império de pé, que é o Império Britânico, do qual os Estados Unidos é submisso a ele, sempre foi. Tá? Esse império é o Império Britânico-Americano, tá bom? Que ainda domina a Terra, e os seus rivais do norte seriam hoje a Rússia e a China. São esses dois poderes que estão brigando, tá bom? Os globalistas, que querem implantar o globalismo mundial, a tecnocracia, tecnocromancia, contra os comunistas que querem a tecnocracia comunista, tá bom? E tem duas visões, e eles querem a grande Eurásia. Então vão entendendo, tá bom? Nesses tempos, muitos se revoltarão contra o rei do sul, haverá divisão dentro do ocidente. Os homens violentos do teu próprio povo se rebelarão, dando cumprimento à visão como profetizada, mas não serão bem-sucedidos e cairão. Aqui eu vou entrar para um ponto em que nós estamos vivendo hoje, que é o nosso ocidente, tá bom? Note que as nações hoje onde tem eleições livres, tá? Todas elas, quando alguém vence as eleições, ele tem que montar uma coalizão. Isso em todas as nações. Não existe mais um país onde um único partido domine no Ocidente, onde existe unidade plena. Nossas nações já são extremamente divididas, políticos com pensamentos contrários e até inimigos. Se assentam para governar a mesma nação. Mas aí quando tiver um ataque contra ela, por estar dividida, por ter líderes que pensam diferente, que se relacionam com o mundo diferente, aí a nação pode estar completamente derrotada. E é aí que o Sul cai. Vai mostrar mais batalhas, tá bom? Mas aqui, tá? Aqui acontece algo interessante, é onde eu quero terminar a profecia para nós voltarmos para Daniel 8. Versículo 15, né? Em seguida o norte virá, levantará morros de ataque, isto é, rampas militares de cerco, conquistará uma cidade fortificada, as forças do sul serão incapazes de resistir, mesmo as suas melhores tropas não terão forças para vencê-lo. O agressor fará o que bem entender, e não haverá quem possa enfrentá-lo. Ele se estabelecerá na terra magnífica, Jerusalém, e terá capacidade para destruí-la completamente. Olha isso. É um período em que o rei do norte vai conseguir invadir Jerusalém. Tá? Aqui começa, ele toma Jerusalém. Então é um período em que o norte vai se tornar proeminente no mundo. Porque isto é um consenso, tá bom? Mundial. Todas as lideranças mundiais entendem isso. Quem dominar Jerusalém irá dominar o mundo. Quem domina a casa de Deus domina o restante do mundo. Versículo 17, ele virá com o poder de todo o seu império e firmará um pacto com o rei do sul. Ele dará uma de suas filhas em casamento com o objetivo de destruir o reino. No entanto, seu plano não terá êxito, nem lhe proporcionará qualquer vantagem. O rei do sul faz o mesmo que o rei do norte faz o mesmo que o do sul fez lá no começo, né? O rei do sul deu a Berenice em casamento, agora é o rei do norte que fará o mesmo. Ele vai vencer o sul, porém ele vai tentar mandar a sua filha, ele dá a sua filha em casamento para o rei do sul, para ela espionar o reino e derrubar ele por dentro. Quem é essa mulher? Essa mulher é Cleópatra. Tá bom? Cleópatra será dada em casamento para a linhagem ptolomaica, para o general Ptolomeu, dos Ptolomeus. Porém, ela fica fiel ao seu marido. Ela permanece fiel
e a intenção era saber os planos, né, entrar naquela corte e também saber das alianças deles e tentar impedir, porque ele tinha um plano de conquistar muitas terras e, sobretudo, tá, ela era uma diplomata, ela tinha que ser diplomata para usar o Egito para os interesses do norte, para impedir uma nação que estava se levantando. Aqui, a partir daqui, vocês vão ver surgir o Império Romano, que dependia, né, das plantações do Egito. Ela vai fazer um acordo, ela consegue acordos com Roma, e ela, sabendo que Roma iria atacar as terras, e inclusive tinha a intenção de atacar o norte, de se aproximar do norte, ela não avisa para seu pai lá na Síria, ficando fiel ao seu marido no Egito. Então ela abre caminho para que Roma conquiste a Síria, conquiste Israel, conquiste tudo. Tanto que esta mulher, desta linhagem desta mulher, nós teremos aí, ela vai se relacionar com o imperador Júlio César, né? Então, note as coisas que estão acontecendo. Verso 18: passados esses acontecimentos, dirigirá sua atenção para as ilhas, invadirá e tomará muitas delas, o rei do norte. Enquanto Roma está se aproximando e conquistando o mundo, ele se aproveita do que Roma está fazendo e começa a invadir e tomar ilhas. Olha só, mas um príncipe colocará um ponto final à sua arrogância e ainda lhe retribuirá com grande soberba. Este aqui é o general romano. Agora eu esqueci o nome dele, né? Mas aqui Roma pela primeira vez entra num embate direto contra a Casa Seleucida, contra o Reino do Norte. E pronto, aqui começa. Depois que Roma toma toda essa região, verso 19: então ele voltará a atenção para as fortalezas de sua própria terra, mas tropeçará e cairá, para nunca mais se erguer, nem ser encontrado. Verso 20: Roma já é totalmente dona da Síria. Seu sucessor, quando o rei do norte morre, olha só, seu sucessor mandará um cobrador de impostos a fim de manter o esplendor real. As muitas batalhas deixam a Síria devastada, sem dinheiro. Então eles começam a cobrar muitos impostos para recuperar a glória. Porém, este mesmo será morto, tá? Em poucos anos ele será destruído sem que seja necessário qualquer ato de luta ou violência. Roma então toma a Síria. No verso 21, nós voltamos para o capítulo 8, onde surge Antíoco. Verso 21, depois: este será sucedido por um homem odioso e cruel, o qual não recebeu a honra da majestade. Ele invadirá o reino quando o povo estiver se sentindo em paz e seguro, e tomará o governo geral mediante intrigas e negociatas. Aqui é Antíoco. Para quem não sabe, né, quando Roma toma alguns anos a Síria e Roma se fortalece, Antíoco ele foi prisioneiro. Tanto seu pai como ele foi prisioneiro de Roma. Foi criado em Roma. Lá ele foi treinado, ensinado, ele foi torturado por Roma para se tornar um homem o mais cruel possível. E quando ele estivesse pronto, né, e Roma queria governar a região, explorar a região, mas para isso eles tinham que pôr alguém que falasse a língua daquele povo, que entendesse a cultura e a religião daquele povo, para que fosse mais fácil. E alguém também que entendesse a cultura de Roma e a língua de Roma, que fosse um intermediário, fosse aceito por Roma, tivesse no controle, sob controle do Império Romano, mas também soubesse lidar com o povo sírio, com o povo helenista. Então este homem, que estava preso em Roma, era Antíoco. Roma pega ele e coloca ele no poder na Síria. Ele era um fantoche do Império Romano, mas as escrituras diz que ele era um homem odioso e cruel, e ele não recebeu a honra da majestade, ele não era digno. Ele era rei,
mas não merecia. Por quê? Porque ele era um prisioneiro. Ele era usado, ele era um fantoche. Não era um rei honroso. Bom, não era um rei honroso. Verso 22 e 23, então o exército arrasador será todo exterminado diante dos olhos desse homem desprezível, e este será destruído juntamente com o príncipe do pacto estabelecido. Depois desse acordo firmado, ele agirá traiçoeiramente, e com apenas um pequeno grupo de homens conseguirá chegar ao poder. Note, tá? Ele não é alguém amado, com muito apoio, será com poucos. Ele vai atacar as regiões mais férteis da província quando essas estiverem vivendo em paz e tranquilidade. Lembre-se, quando todos disserem a paz e segurança, então virá repentina destruição. Ele as invadirá e fará o que seus pais e nem mesmo seus antepassados jamais fizeram. Distribuirá despojos, saques e riquezas. Ele vai conseguir conquistar Alexandria, ele vai conseguir conquistar o Egito de uma forma como nunca ninguém fez. Ele vai distribuir despojos, saques e riquezas sequestradas entre todos os seus seguidores. Ele tramará muitos planos contra grandes fortalezas, mas somente por algum tempo. Reunirá poder e coragem, e a um grande exército e investirá contra o rei do sul, e este guerreará mobilizando um exército numeroso e fortemente armado. Todavia não será capaz de resistir aos muitos ardis e golpes tramados por ele. Tá aí. Em meio às batalhas norte e sul, quando este homem desprezível surge, então, verso 28, então o rei do norte retornará para suas terras com grande riqueza, mas com seu coração rebelde à santa aliança. Aqui está, ele tinha. Olha o que este homem fez foi, ele saqueia o templo de Jerusalém, ele invade o templo, ele proíbe a religião judaica, proíbe a circuncisão judaica, ele faz um inferno, ele mata muitos judeus, ele coloca uma estátua de Zeus dentro do Santo dos Santos no Templo de Jerusalém e sacrifica um porco no altar do templo em Jerusalém, no templo que é a casa de Deus. Ou seja, ele ofende a Deus. É uma batalha espiritual, então ele entra, põe Zeus dentro, né, que é o deus Júpiter para os romanos, dentro da casa de Deus, sacrifica um porco, que é um animal mais abominável para os judeus, dentro da casa de Deus, dando um recado para os santos. Né? Irmãos, ninguém, olha, nunca houve na história um homem tão desprezível que fizesse o que este homem fez. Ele é uma figura, tipificação perfeita do que é o anticristo. E olha só, depois, olha só, versículo ainda 28. Ele tentará acabar com a religião do povo de Israel e depois voltará para a sua nação. No verso 29 mostra que ele vai tentar atacar o sul de novo, mas dessa vez ele não vai ter sucesso. E por ele voltar sem sucesso, verso 30. Porque navios de Quitim das regiões da costa ocidental virão e se oporão a ele, e diante dessa resistência ele ficará consternado e insultado. Então despejará sua fúria contra a Santa Aliança. Ou seja, ele vai ficar com tanto ódio. Nitidamente esse homem é um narcisista, com um ego muito grande. Ele se auto-adora, e esse texto vai mostrar, tá bom? E ele vai despejar toda a raiva dele contra quem? A culpa é dos seguidores de Deus, dos que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Yeshua, de Jesus. O povo de Israel. E retornando, será cordial e indulgente com aqueles que se apostatarem da Santa Aliança. Seu poderio militar se levantará ferozmente a fim de profanar a fortaleza e o templo. Aqui é que ele faz essa loucura. Ele vai invadir o templo e fazer toda essa porcalhada que ele faz. Acabará com o holocausto. Ele proíbe e acaba com o sacrifício de animais. Olha, ou seja, é a intenção. Desculpa aqui as mensagens chegando. Abri sem querer. Não vou cortar, vou deixar do jeito que está, tá bom, irmãos? Pra gente não perder aqui a meada, né? O fio da meada aqui, a mensagem.
Mas ele faz tudo isso, ele encerra o holocausto, não proíbe que os judeus façam holocaustos, que é os sacrifícios. E quando ele faz isso, está escrito, olha só, acabará com o culto do holocausto diário e instalará no templo a abominação, o sacrilégio terrível. Com mentiras e lisonjas corromperá todo aquele que tiverem abandonado a aliança. Mas o povo que em verdade conhece Elohim, o seu Deus, resistirá com firmeza e coragem. Então, é o tempo em que o povo passará muitas coisas. E o versículo 36 em diante passa a falar da época desse arrogante rei. Este rei fará o que bem lhe aprover. Ele se exaltará e se ensoberbecerá em relação a toda a divindade e seres celestiais. Ou seja, Paulo, o apóstolo Paulo, Shaul, fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Lembra? Esse texto aqui, tá? Tem tudo a ver com este aqui. Vamos lá. Depois a gente volta para o texto, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Tá bom? Verso 3. Não vos deixe enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus apresentando-se como Deus. Olha só, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. O homem é, é um doente mesmo, um psicopata, um narcisista com mania de grandeza, quer porque quer ser adorado a todo custo. Você tem noção do que a gente está por vir. Ele se exaltará e se ensoberbecerá em relação a toda a divindade e seres celestiais. Ele terá êxito em todos os seus intentos até que o tempo da indignação se complete, pois tudo quanto for determinado ocorrerá. Este rei não terá a mínima consideração nem mesmo pelos deuses dos seus antepassados. E aqui muitos vão falar, tá falando de Deus dos seus pais. Não, é deuses, a palavra é Elohim. E outra coisa, tá? No hebraico não existe essa de letra maiúscula e letra minúscula. Então você entenda isso. Então qualquer um que usar essa historinha aí não cola. Nem pela divindade preferida das mulheres. Ele não terá respeito pelo sentimento das mulheres. Eu já falei para vocês hoje, né, na live passada, então, sobre como seria este homem. A ciência já prova que já pode ser criado uma vida sem a necessidade de uma mulher, de uma mãe. Isso aqui é uma. Ele vai ser uma aberração. E nem por Deus algum. Mas se exaltará e se engrandecerá acima de tudo e de todos. Contudo, fará reverência ao Deus protetor das fortalezas, e o honrará com ouro, prata, com pedras preciosas e inúmeros presentes de alto valor. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de uma divindade estrangeira, ou seja, ele tem uma linhagem, é um homem de uma linhagem, tá? Porém ele vai usar a divindade de outro povo. É alguém, olha só, digamos que é um judeu, que vai liderar, porém ele vai servir a um Deus estranho. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de uma divindade estrangeira e multiplicará o sucesso e a glória de todos quantos lhes prestarem lealdade e devoção. Ele os tornará líderes e governantes de muitos e dividirá a terra, mas a preço de recompensa. Sim, todos que se apostatarem da fé, todos que estiverem do lado dele, ele vai colocar no trono. Ele vai dar terras. Ele vai invadir países e colocar as pessoas da confiança dele no trono. Só notar o que Napoleão Bonaparte fez, né, durante o período dele. Ele fez isso. Tá bom? Muitos fizeram isso durante a história. E hoje é uma mesma família que comanda todo o Ocidente, todo o mundo. E continua a história. Então nós voltamos lá para o capítulo 8, irmãos. Onde nós paramos, que é o verso 23. E vai falar quando este homem, aqui é o mesmo homem, que está falando deste Antíoco. Então, no final do império deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao seu extremo,
Um rei de semblante violento e cruel, mestre em astúcias e capaz de discernir enigmas e mistérios, se levantará. Verso 24. Ele se tornará muito poderoso. Olha só, todavia sua majestade não virá de si mesmo. Sim, agora está explicado para vocês isso. No capítulo 11 fala que ele é um homem desprezível, indigno de ter a majestade. Ele não é rei. Aqui está dizendo que a sua majestade não vem dele mesmo, porque ele é um fantoche de Roma. Tá? Ele era um vassalo, ele era um rei vassalo. Ele tinha que obedecer estritamente às ordens de Roma. E por isso ele fez tudo o que fez, amando e usado pelo poder de Roma, pelo espírito romano, pelo império romano. E as escrituras diz que ele vai chegar, este homem, este que nós sabemos que vai se levantar no mundo, que é muito pior do que este, virá quando acabar o império de todos esses impérios, e vai ser na rebelião dos ímpios. Então, irmãos, entenda uma coisa: as rebeliões que estão acontecendo pelo mundo neste tempo é rebelião de ímpio. Ovelha não faz rebelião. Deus não nos ensina a nos rebelarmos contra o sistema. Até porque o sistema vai cair sozinho. O sistema vai se destruir. É muita mentira. E um reino de mentiras e milhões de mentiras, ele não se sustenta. Ele vai cair. Não há outro caminho para eles a não ser a queda. Eles vão cair sozinhos. Agora, entenda, tá? Criaram este problema no mundo. As pessoas estão parando tudo. Estão fazendo o que eles mandam. Tomando uma, duas, três, quatro, vai 50 doses e nada melhora. As pessoas estão vendo seus empregos acabarem, vendo o preço das coisas subirem desenfreadamente, a pobreza chegando, a gente não consegue conquistar mais nada, as pessoas estão se irritando, perdendo a paciência, e os líderes das nações, como esse Justin Trudeau do Canadá, olha o que ele fez, está desafiando, enfrentando o povo. Rebelião no Canadá, uma rebelião controlada, tá? É uma rebelião controlada, não é o povo coisa nenhuma se voltando, tem alguém manipulando tudo isso. Por quê? Né? E o mesmo líder do Canadá, para fugir, não ter de lidar com o povo, ele fugiu, disse que testou positivo para o probleminha aí que existe, e disse ainda que essas rebelião que está tendo lá, esses protestos não são legítimos, porque a causa é errada. Olha só. Ele está passando, quando ele foge, se esconde, ele está passando uma imagem para o sistema: nós temos que enfrentar esse povo, nós temos que esmagar este povo com mais violência para eles pararem e obedecerem a nossa ordem e cumprir a agenda. Na Holanda os caminhoneiros também estão parando, no Canadá parou, agora na Holanda, isso vai se espalhar pelo mundo inteiro. As escrituras diz que a rebelião dos ímpios vai chegar no seu extremo. Então vai surgir o líder que vai conseguir drenar essa raiva do povo, esse ódio do povo, e vai direcionar a ira do povo contra um alvo. Como Albert Pike falou, quando o mundo clamar por um herói, nós daremos para eles um herói. Eles controlam a esquerda, a direita e o centro, o alto e embaixo. Eles controlam tudo. Então, quando o povo quiser um herói contra o sistema, eles vão criar um herói contra o sistema para dar para o mundo. Tá aqui, ó, vocês querem um herói? Nós damos um herói. Alguém que sempre soube ao longo da história manipular a raiva do povo, conduzir a indignação do povo para um propósito. E aí vai chegar alguém que vai conseguir pegar a rebelião do mundo inteiro e usar ela. E esse vai unir o mundo inteiro numa só causa. Então nós precisamos estar prontos, porque estamos vendo uma profecia se cumprir, que é a rebelião dos ímpios. Não se enganem, a rebelião é dos ímpios. Então nós não fazemos parte disso. Irmãos, parar caminhoneiros é uma tragédia, porque vai faltar alimento nos mercados. O preço das coisas, do pouco que tem, vai subir às alturas.
e quem sofre é o povo? Ou você acha, ou vocês acreditam mesmo que na casa do Bill Gates vai faltar comida se os caminhoneiros parar? Eles têm frota de caminhão própria. Eles têm pessoas que eles pagam muito bem, que nunca vão deixar faltar comida na casa deles. Nunca vai faltar pão para eles, água na casa deles, nunca vai faltar roupa para eles. Falta é para o povo. Quando esses eventos acontecem, o povo sempre sofre. E aos poucos, uma das coisas, tá? Uma das coisas que este líder vai fazer, além de controlar essa raiva, isso de protestos pelo mundo vai acabar, porque a revolução 4.0 tecnológica é para isso. Trocar os caminhões que as pessoas dirigem por caminhões autônomos da Tesla, dirigidos por inteligência artificial. Aí ninguém mais vai protestar, porque inteligência artificial não protesta, ela é programada e obedece. Olha que loucura. O mundo está chegando no extremo do extremo. E este flagelo veio para intensificar a raiva no povo. Um período de catarse mundial. Vamos levar as pessoas ao cansaço, à exaustão. Vamos, se elas não se rebelarem, nós vamos forçar elas até elas se rebelarem. E quando vier uma rebelião sem fim, quando as pessoas chegarem ao ponto da rebelião não ter mais controle, então eles vêm e lançam o líder que o mundo está esperando. O líder que o mundo deseja. Porque as pessoas não querem se converter e voltar para o Senhor. As pessoas não esperam por Cristo, por Jesus, por Yeshua. As pessoas querem um líder que venha resolver o problema delas logo, imediatamente, mas não diga para elas: olha, abandone o teu mau procedimento, abandone a tua vida pecaminosa e se volte para o Senhor. Isso o povo não quer ouvir. Por isso que essa escritura chama, é a rebelião dos ímpios. Para Deus são ímpios. Não importa se eles são contra coisas aí que está sendo errada, se até a causa deles seja boa ou não. São pessoas que no íntimo do seu coração são ímpias, são enganosas, mentirosas, são adúlteros, são profanadores, não querem nada com Deus. E Deus fala, rebelião de ímpios. Se rebelem à vontade, porque quando chegar no extremo da rebelião, quando vocês clamarem muito, então vocês vão receber um rei de semblante violento e cruel, mestre em astúcias, capaz de discernir enigmas e mistérios. Ele agirá com toda sorte de engano. Vai destruir os que confiarem nele. Porque nós precisamos entender que o nosso herói virá de cima. Assim como o relâmpago se mostra desde o Oriente e vai até o Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Todo olho verá. Ele sim vai estabelecer um reino de justiça, de paz e segurança eterna, como nenhum outro poderá fazer. Espero que este estudo ajude vocês a compreenderem o que já aconteceu. O que já aconteceu vai se repetir, porque a história é cíclica. E no meio dessa batalha, que está para estourar, né, como os Estados Unidos disse que a Rússia está para invadir a Ucrânia até meados agora desse mês de fevereiro, quando a rebelião chegar num ponto, eles verem que a agenda pode ser atrapalhada, eles já pensaram em tudo. Então vamos começar uma guerra. Porque a guerra é onde falta tudo. A guerra é onde as resistências das pessoas são minadas. É onde a fé das pessoas é destruída. É durante o período de guerra que eles fazem experimentos os mais terríveis contra pessoas. É neste período em que as pessoas têm que fugir de casa e ir para outro lugar para morar e se estabelecer. Nós vamos ver um mundo dividido ainda mais. É neste período onde as cadeias de abastecimento param e para de chegar comida em muitos locais. Então as pessoas vão chegar a um ponto de exaustão, de medo, de terror, onde eles vão matar milhões e milhões. E então as pessoas
pelo choque que vão receber por causa da doutrina do choque, né? As pessoas vão ser submetidas a um estado de desespero, então elas vão aceitar a solução. Quando vier alguém e disser, não, eu vim trazer a paz, façam isso e eu vos darei a paz. Então as pessoas vão se dobrar. Por isso, eu oro e nós temos de orar sempre, para que diante de tudo que está por vir, nós permaneçamos de pé, confiando no Senhor, firmes até a sua vinda. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus permitir vivermos.